Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça, a dupla porção de graça, de acordo com Zacarias, aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, ela veio clamando graça, graça a ela porque diz respeito à igreja. Veja, graça, uma dupla porção de graça, graça para nesta hora estar vivendo da palavra prometida para esse dia, tendo as nossas lâmpadas cheias de azeite para conhecer o dia, conhecer a hora, conhecer a mensagem, saber aonde nós estamos, saber o que fazer e saber o que não fazer. Por isso o verdadeiro eleito, ele está cheio do Espírito Santo, alcançando a plenitude do Espírito Santo, de acordo com Joel capítulo 2, verso 28, que o Espírito de Deus estaria derramado sobre o seu corpo, que é a igreja, aqui no tempo do fim. E Deus está nos chamando a uma vida consagrada para vivermos na presença do poder vivificador do Espírito Santo através de sua palavra. Veja, no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então aquele pilar de fogo, aquela mesma luz que apareceu para Moisés na sarça ardente, a mesma luz que apareceu para Saulo, a mesma luz que foi fotografada sobre a cabeça do profeta, esta mesma luz, este mesmo Logos, tem se transformado na palavra. E à medida que nossos olhos vão sendo abertos, nosso coração vai sendo despertado pelo poder vivificador do Espírito Santo, veja, a promessa para esse dia vai se tornando carne, vai se materializando. Veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para ser manifestado na Virgem. Veja, a palavra foi cumprida para aquela hora, para aquela estação. Tudo o que foi preordenado para ser cumprido na Virgem foi cumprido, porque ela foi predestinada, ela foi preparada, o Espírito Santo veio sobre ela e vivificou a Escritura para aquela hora, porque Deus colocou fé em seu coração. Fé é o dom de Deus. Então, dessa mesma forma, aqui no tempo do fim, um anjo veio à igreja, esse é o 7º anjo. Veja, mas a palavra do anjo é a palavra de Deus. O Logos tornou-se a palavra é Deus, a palavra manifestada. E esta palavra está tomando forma em nossas vidas, porque cada um de nós que temos nosso nome no livro da vida do Cordeiro, somos, no princípio, a palavra. E agora aquela palavra escrita vem para a palavra manifestada, para trazer a vida, para fazer a palavra se encarnar. Então agora somos chamados para essa fé de arrebatamento, mas ela está além do véu, lá onde está agora habitando o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o mesmo Deus que veio a Abraão, também tem vindo aqui no tempo do fim para o seu povo, para cumprir a promessa. Então Deus tem dado dons aos homens, dons para que ele pudesse ser conhecido entre os homens, para que ele pudesse se fazer presente entre os homens. Mas havia uma manifestação que identificava a própria presença do ungido, o Messias, o Filho do Homem, que era o dom profético. Veja, o Deus profeta, a palavra feita carne. Veja, quando ela está viva, manifestada, ela pode discernir os pensamentos do coração. Veja, é isso que mostra que está Deus mesmo ali, veja, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos saber que era Ele. Veja, esse é o dom messiânico, esse é o dom profético, esse é o dom que nós estávamos esperando para esta hora. Cristo manifestado através do seu povo. Mas Deus tem que romper esse véu para nos levar a viver da palavra manifestada, da palavra que está além do véu, para que você não possa mais ver apenas um profeta ou ver apenas o William Branham, mas ver o grande Filho do Homem, o grande Eu Sou, que desceu à terra, manifestado em seu corpo, que é a igreja. A palavra tornou-se carne para alimentar o verdadeiro eleito, em ordem para que ele possa ser transformado para o arrebatamento. Umbanda pregou uma mensagem muito importante sobre esse tema, que foi chamada de o desvelar de Deus. Por isso o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse significa tirando o véu, ou rompendo o véu.
para que possamos ver o que está além daquela cortina que no passado era peles de animais. Depois transformou-se na pessoa de Jesus Cristo e depois na igreja. E esse é o véu que tem que ser rasgado agora, logo depois que passaram as eras denominacionais, para um povo que é chamado para ir além do véu e se alimentar dessa glória da Shekinah, que se transformou na palavra revelada, na palavra manifestada, o que a gente chama de a abertura da palavra. Os mistérios sendo conhecidos para vivificar a igreja em ordem para o arrebatamento. Então, Mombrana tomou 2 Coríntios capítulo 3 para pregar essa importante mensagem. Então, aqui diz, a partir do versículo 7, e se o ministério da morte, referindo-se a Moisés, gravado com letras em pedras, aquelas 2 tábuas de pedra colocadas dentro da arca atrás do véu. Veja, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Veja, Deus estava em Moisés. Ele tinha descido do céu, veio ao Monte Sinai, veio para dentro de Moisés, estava caminhando agora para trás da pele de animais. Veja, esse mesmo Deus. Veja, como não será de maior glória o ministério do Espírito, agora referindo-se ao tempo em que nós estamos vivendo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Veja, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quando Moisés e Elias aparecerem em cena, pregando esse mesmo evangelho que nós temos crido, o véu será rasgado, os sentidos serão abertos e eles vão ver que o Messias que eles esperam é Jesus que eles crucificaram. Então, quando nós dizemos que o véu tem que ser rompido, significa que os nossos olhos têm que ser abertos, porque o véu está em nossos olhos. E este véu tem que ser levantado. Bom, então ele prega o desvelar de Deus. Apocalipse significa levantar o véu, ou rasgar o véu, ou tirar o véu, que é a mesma coisa. Então veja, mas os seus sentidos foram endurecidos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Veja, e a palavra de Deus não sobe ao seu coração. No tempo em que Jesus veio, eles estavam cegos. E agora aqui no tempo do fim, a era da Laodiceia, a última era da igreja, a igreja gentia, também está cega. Os sentidos têm que ser abertos para ver a palavra manifestada. Veja, é isso que estamos tentando dizer em ir além do véu. Então veja, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então onde é que o véu tem que ser rasgado? Em nosso coração. Os nossos sentidos têm que ser mudados. Veja, como o profeta no passado pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que Geazi pudesse ver que os que estavam com eles eram muito mais do que o exército inimigo. Então Deus abre os olhos do jovem. Veja, o véu é tirado e ele olha em cima das montanhas. Estão cheias das legiões celestiais, dos exércitos celestiais que estavam ali para operar pela semente eleita. Isso que significa romper o véu. Só Deus pode romper o véu dos nossos sentidos. Veja,
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Nossa vida só pode ser mudada se esse véu for tirado, para que possamos compreender, ver pela fé as Escrituras para essa hora. Veja, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, libertação. Veja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aí está o grande poder para nos transformar. Quando o véu é removido, o véu que está sobre nosso coração, o véu que está sobre nossos sentidos, só o Espírito pode mostrar as Escrituras. O que realmente estava escondido atrás daquela pele humana do anjo de Apocalipse 10:7, que Escrituras, que profecias, que promessa estavam ali sendo manifestadas. Porque um pedaço da verdade é o que está na literatura, o outro pedaço é o que estava além do véu, além da carne humana. Então, o profeta pregando essa tremenda mensagem sobre o desvelar de Deus, ele fala algo muito importante, que Jesus Cristo veio em sua primeira vinda como Filho do Homem. Durante as 7 eras da igreja, ele veio como Filho de Deus. No milênio ele será filho de Davi, mas nesse tempo do fim, ele iria se manifestar como o Filho do Homem. Deus mesmo agora em seu povo. Veja, parágrafo 70 e 71 a seguir. Agora, no milênio, ele será o filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai. Davi, ele é o filho de Davi. Agora você recorda, entre o filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora, e em Lucas ele disse que ele seria revelado outra vez como filho do homem, o profeta, cumprindo o resto disso. As Escrituras se enquadram perfeitamente. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. O que era isso? É o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma, em morfe. Veja, ele simplesmente modifica isso. É um grande drama para ele, e ele o está apresentando. Ele veio como filho do homem, o profeta, fazendo a mesma coisa. Veja, mesmo aquela mulherzinha em todo o seu pecado, lá no poço, ela o reconheceu. Ela disse, sabemos que o Messias virá, o qual será chamado de Cristo, e é isso que ele fará. Vem, ela reconheceu, porque ela era uma semente predestinada. Onde o restante deles não reconheceu isso, eles não tinham nada para reconhecer. Para começar, eles estavam em pecado. O que é pecado? É incredulidade. Pois por seus atos, veja, ele muda suas formas. Então ele veio na forma do Filho do Homem. Pois na era dos reformadores, Wesley, Lutero, todos através, então nós descobrimos que eles estavam com isso tão empacotados, exatamente como os israelitas estavam, até o ponto que quando ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, como Espírito Santo, eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. E o que faz ele agora? Retorna como Filho do Homem. De acordo com Malaquias 4, e todo o restante das profecias pertence a esta hora. Não mais tratou com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo na porta. Algumas sementes predestinadas, ainda estão lá, e ele deve alcançá-las. E Deus, num homem, tem se esvaziado. Joel 2:28. Nós encontramos, ele diz, eu derramarei, eu me esvaziarei, eu serei visto em meu corpo, que é a igreja. Eu derramarei nos últimos dias meu espírito. Veja, agora, se você observar a palavra lá, uma palavra grega, talvez eu esteja com isso errado, mas aqui eu pude encontrar, você tem que encontrar, veja, o inglês às vezes tem significado duplos, exatamente como a palavra nós dizemos Deus. Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Mas, veja, isto não é assim na palavra Elohim, isso significa o que existe de si próprio. Vem, aquele piano não pode existir de si mesmo, nada mais pode existir por si próprio. Então a palavra Elohim significa aquele que sempre existiu,
Deus pode significar qualquer coisa. Vem a diferença na palavra, agora quando ele diz que ele se esvaziou ou derramou, esta é a promessa para esta hora. Nós vamos continuar. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.